Oi, tudo bem? Tudo, se me orar estraga. Qual é seu nome? Laila Dominique. Ai, que linda! Você mora aqui em Jaguariúna? Não, moro em Pedreira. Ai, Pedreira, e você vem passear aqui? Eu venho aqui. Eu sou diarista, Marinete Preta, faço faxina. Ah, você faz faxina? Nossa, deve ser uma faxina bem legal, né? Você E cada forte, faxina é um né? fresh. Ai, que legal! Você não pode perder o Tupi FM. O som não tá ligado na Tupi FM. Ah, é? É. E aí, o que você faz por aqui quando você vem em Jaguariúna? Vem tomar cerveja, ver os bofinhos, sou chique de doer. Ai, que legal! Você é muito bonita. Obrigada, vai por dentro e por fora. Eu adoro eu cada dia que passa, me amo. Você sabe que uma vez eu vim aqui, eu olhei você por trás, você tava toda bonitinha, cinturada. Eu falei, nossa, que menina bonita. É bicha. É bicha. Prazer, meu nome é Luana, tenho 25 anos, sou natural de Barra Mansa mesmo. E a minha infância, eu acho que foi mais ou menos relativamente igual como de todos, né? Tinha os momentos que as pessoas falavam que eu tinha que agir como homem, tinha momentos que as pessoas falavam que eu tinha que falar mais grosso. Eu brincava com as meninas, pra mim aquilo não era errado, era, tipo, amizade, coisa de criança. Não façam trilha. Compadecer de desespero, compadecer de vida. É preciso ser gente. Oi, eu sou o Fabrício, tenho 20 anos e sou uma bicha preta. Então, desde o começo na minha vida eu fui criado, fui ensinado a ser bem livre com todas as questões, principalmente a sexualidade. Minha família passou sempre pra mim uma vivência mesmo de o que era a sexualidade, e com isso eu fui lidando com isso de forma bem aberta, porque eu não tinha um tabu. Por exemplo, eu nunca posso me relacionar com homens, eu nunca vou poder abraçar meus amigos. Eu sempre tive essa questão bem fluida na minha vida. E com isso, na fase da adolescência, lá para os 16 anos, eu me permiti experimentar outras coisas, outras relações com o mesmo gênero, no caso. E isso foi o pontapé inicial para eu me entender como um gênero que eu ainda não consigo classificar, se é um bi, se é um gay, se é um gênero fluido, sei lá o que é, mas eu nem gosto de classificar. É essa relação de estar aberto para as relações que a vida te possibilita. Olá, o meu nome é Gabriel Santeira, eu tenho 19 anos, moro aqui na cidade de Barra Mansa, sou escritor e bicha preta. Sobre a minha infância, foi um período bem complicado, né? Eu lembro que na escola as pessoas sempre me chamavam de diversas coisas e tipo, quando você é a bicha da sala e não sabe disso, é um período bem complicado. Já passei por agressão, as pessoas já picharam a parede da minha casa e me perseguiam. E isso era muito complicado porque eu me sentia mais confortável andando com as garotas da sala. E eu tentava procurar algum defeito em mim para entender se o erro era meu de verdade. E acabei procurando a religião para, de certa forma,
descobri isso e acabei reproduzindo opressão de novo comigo mesmo. Eu era evangélico e eu fiz vários propósitos na época, na minha igreja, para tirar a homossexualidade, quando na verdade eu estava reproduzindo uma opressão comigo de novo, sem saber. E era muito complicado, porque eu não tinha com quem conversar sobre isso. E a partir do momento em que eu passei por uma situação de invasão mesmo, porque na minha infância eu acabei passando por um abuso sexual, e isso mudou a minha vida de diversas formas, porque eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia falar com as pessoas, até o dia que eu chego da aula e olho a parede da minha casa e tem uma pichação enorme no meu portão escrito Gabriel Boiola. Foi muito complicado para mim e para minha família principalmente, porque a minha avó chorou muito e eu também, porque era uma perseguição muito incisiva. E às vezes eu saía cedo da aula para não ter que apanhar. Já aconteceu várias vezes de eu não ir na aula, ou simplesmente faltar a aula, ou pedir a diretora para ir embora. E a escola, quando você descobre que é uma pessoa LGBT, a escola é o pior lugar para se estar, porque é lá que você vai estar com mais outras 29 pessoas dentro de uma sala de aula, e essas 29 pessoas vão ficar jogando questões que nem você mesmo sabe o que é ainda. Se bem que eu acho que as bichinhas do futuro vão ser bem mais bem tratadas do que nós. É, também. Com certeza, já são. Já são. Pelo amor de Deus, já são, querida. Agora imagina daqui uns 30, 40 anos, gente, elas vão estar como? Rainhas. Pra minha mãe, eu me assumi com 19 anos. Agora, para os meus amigos mais íntimos, eu me assumi com 16, 17 anos, mais ou menos daí. 15, 16 anos. A minha mãe, no começo, para ela foi um baque, né? Porque quando a gente fala para nossa mãe assim que a gente é gay, primeiro pensamento que ela tem é que meu filho vai morrer. Né? Acho que toda mãe passa por isso, né? Aí quando eu fui falando para ela, fui me abrindo para ela, mostrando que as coisas não é assim, que ninguém morre à toa. Claro que tem aqueles palhaços que faz graça do nada, né? Sem necessidade, sem motivo. Aí quando eu fui falando para ela que as coisas não eram assim, que eu era desse jeito, ela foi aceitando aos poucos. E ela falou uma coisa para mim que eu gosto até hoje, acho até bonito que ela falou para mim. Ela falou que ela preferia ter um filho gay do que ter um filho morto ou bandido. Aí isso me comoveu bastante, sabe? Porque mãe é mãe, né? Ainda mais ela por ser adotada, por eu ter sido adotada por ela, eu acho que o amor é maior ainda, né? Porque ela deu amor para uma pessoa que não saiu de dentro dela, deu amor para uma pessoa que ela criou, né? Que ela amou, incondicionalmente ela amou. O começo de toda a relação homoafetiva é bem estacato. Ele vai quebrando aos poucos os tabus que você tem desde a infância, né? Esse machismo de todo homem, de toda mulher que está no meio social. No começo, por exemplo, eu me relacionava muito mais com caras brancos e magros. E isso, aos poucos, eu fui entendendo o porquê de ser tão normal se relacionar com homens brancos e magros. E não era tão normal eu me relacionar com uma pessoa mais gorda, uma pessoa negra, que era muito mais difícil de eu ver um gay negro. E com isso eu fui refletindo, fui pensando, levou tempo, claro que para todo preconceito leva tempo para ser quebrado, mas a partir do momento que eu vi que eu não me enxergava nas pessoas que eu ficava, eu tive que buscar pessoas que eram como eu. As coisas não aconteciam da maneira fluida que era ficar com um cara branco. Da mesma forma que foi lidar com bichas afeminadas. No começo eu achava ok ser gay, mas por que eu vou precisar mostrar isso para as pessoas? São nichos de camadas que vão te jogando à margem. Porque ok ser bicha, mas você não pode ser aquele viadinho. Ok ser gay, mas você não pode ser a bicha preta. Ok ser bicha preta, mas você não pode ser a bicha preta afeminada da favela. Acho que é macho não come sangue, come perereca. E aí, Charles Albert, o que você sucede no pedaço? Eu faço química na UF
e passei em segundo lugar na minha turma, na vaga de cotas. E foi uma conquista muito grande para mim, mesmo sabendo que eu não vou continuar nesse curso, porque durante o processo eu acabei descobrindo que eu gostava de escrever. A literatura, ela sempre esteve presente na minha vida, porque eu sempre escrevia quando alguma situação me chateava. Eu corria pro caderno para escrever alguma coisa, porque eu achava que a poesia ia ser escape para qualquer coisa que eu quisesse na minha vida. Então eu tinha diários, e os diários foram evoluindo para livros, os livros foram evoluindo para cadernos de anotações, né? E acabou que há 2 anos eu fui selecionado num prêmio de literatura, que selecionou jovens escritores negros no Brasil inteiro. Foram mais de 200 inscrições e apenas 5 selecionados. Eu participei desse concurso de literatura com texto ontem, apoiei da polícia, que eu conto como é ser sempre enxergado como suspeito pela polícia, né? E esse concurso ele abriu milhares de portas para mim, porque as pessoas menosprezam, principalmente nós que somos da comunidade LGBT, porque acham que a gente não é capaz de fazer nada, e que a gente não pode fazer nada, que a gente não é inteligente, e que os nossos destinos sempre vão ser a rua, ou que a gente não vai conseguir ser chefe, ou que a gente vai sempre ser subordinado, né? Ocupei a universidade e o prêmio de literatura fez com que eu ocupasse milhares de outros espaços também. Fui convidado para dar uma palestra no Museu de Arte do Rio, falando sobre escritores negros, e depois eu fui participar de uma roda de conversa no CCBB, depois eu acabei viajando para São Paulo e participando de coisas em Minas Gerais, e quando foram acontecendo milhares de coisas e eu comecei a publicar textos na internet, tomei coragem, criei uma página de poesias e literatura, onde eu coloco os meus textos. Da favela, quando ela tá passando. Essa transição foi meio difícil, porque nem eu não me aceitava do jeito que eu era, porque eu achava que era errado, entendeu? Tipo assim, o certo era o menino brincar com menino, menina brincar com menina, menino gostar de menina e menina gostar de menina. E eu não tinha esse pensamento, então eu achava que era errado. Então, antes de eu sofrer o preconceito fora, eu sofri um preconceito comigo mesma, eu não me aceitava. Entendeu? Porque eu fui criada como todo mundo é, né? Eu fui criada e fui ensinada a trabalhar, a estudar, trabalhar, ter uma mulher e ter filhos. Aí, quando eu me descobri trans, foi até com a ajuda, não é que eu me descobri trans, né? Que eu me descobri assim, que eu pus a mulher que tem dentro de mim para fora. Quando eu pus a mulher que tem dentro de mim para fora, foi com 21 anos. Foi com 20 para 21 anos. Foi quando eu conheci uma amiga minha na escola, que ela já era trans já. Aí eu tinha aquela curiosidade, né? Porque quando eu lembro o primeiro dia de aula que eu comecei a estudar com ela, eu bati de frente, porque eu achei ela linda. Eu falei assim, nossa, que menina linda. Aí na chamada, que chamou o nome dela de menino, aí eu fiquei assustada, né? Falei assim, como assim? Mas ela é uma menina, com o nome de menino. Aí eu fui me aproximando dela aos poucos, e ela foi falando da vida dela pra mim. Eu perguntei pra ela como que ela conseguiu ficar daquele jeito. Peito, bunda, cabelo, como é que ela conseguiu ficar daquele jeito? Aí ela foi me explicando, falando sobre os hormônios, né? Hoje em dia eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe, que desde o começo ela me aceitou da forma que eu era e foi quebrando vários tabus junto comigo. Desde o fato da gente nos reconhecer como negros, que ela ainda tinha uma dificuldade muito grande para entender isso, para aceitar isso, e eu vi a possibilidade de me conectar com ela dessa forma, dessa liberdade que a gente tinha antes dela me passar o que ela achava que era certo e eu devolver da forma que eu achava que era certo. Na minha vivência profissional e acadêmica, ainda é muito complicado me entender como um jovem que está inserido no mercado de trabalho e que faz graduação numa faculdade privada. É muito mais difícil eu me encontrar e achar um meio de me manifestar da forma que eu me manifesto na rua,
no teatro, ou de meios que já são mais, digamos assim, fáceis de lidar com a sexualidade e a questão de ser uma bicha preta afeminada ou favelada. No teatro é bem mais fluido as relações. Na faculdade e no meio profissional é muito mais staccato, como eu disse. É um outro nicho, né, que você tem que saber se portar, mas também saber se impor. Eu, antes de eu me assumir trans, eu arrumava emprego assim. Eu nunca comecei a trabalhar com 15 anos. Eu nunca fiquei sem emprego. Aí, a partir do momento que eu comecei a minha mudança, meu último emprego eu tinha 21 anos. A partir do momento que eu comecei a minha mudança, minha transição, foi tenso. Porque já começa a aparecer peito, já começa a aparecer os traços femininos, você já começa a ter uma outra cabeça, né? Já começa a ter uma outra visão do mundo. Então, foi bem difícil. Foi assim, eu comecei a trabalhar, né? Tá, eu fui levar meu currículo com o nome de Luana. Porque para eu conseguir pelo menos a entrevista, eu tinha que levar meu currículo com o nome de Luana, né? Aí fui, entreguei meu currículo, aí logo de cara já me chamaram. Eu só não comecei a trabalhar no mesmo dia, porque o chefe de Copa, eu era copeira, o chefe da Copa não estava lá para me treinar, né? Então comecei a trabalhar no outro dia. No outro dia eu fui trabalhar. Aí comecei a trabalhar, tudo bem. Aí ninguém lá sabia que eu era trans. Todo mundo tratava normal, tratava com educação. Aí, pelo que eu sei, a empresa tem que assinar a carteira do empregado a partir de 15 dias, né? Até 15 dias, né? Passou disso, já a coisa multa, um negócio assim. E já tinha um mês que eles não pegaram a minha carteira de identidade. E nesse período eu já tinha falado pro gerente que eu era trans. Aí virou aquele furdunço, né? A loja toda já ficou sabendo. Aí falou que eu era trans. Aí eu perguntei se eles não iam me fichar. Aí eu percebi que eles estavam sempre se esquivando, eu sempre perguntando e sempre se esquivando. Aí eu cheguei no gerente, falei que é gay também. Cheguei no que na época era o gerente da época é gay. Cheguei nele e falei pra ele assim: fulano, o negócio é o seguinte, vocês vão me fichar não? Já tem um mês e pouco que eu tô trabalhando aqui. Não tô ganhando o salário que era pra ganhar, eu tô ganhando por dia. Isso é errado, não tô ganhando o salário que era pra ganhar. Quero saber se vocês vão me fichar não. Aí chegaram em mim assim, ou ele chegou em mim assim: Luana, o negócio é o seguinte, nós não vamos poder te fichar, porque já tivemos, antes de mim já trabalhou 2 trans na loja. Nós não vamos poder te fichar porque já tivemos problemas com 2 trans e também tem o problema do seu nome. Falei assim: que problema tem meu nome? É porque se um dia tiver algum torneio, algum campeonato assim de copeira, você não vai poder participar. Porque vai estar lá Luana e vai aparecer João. Aí não vai ficar confuso. Eu falei assim: gente, mas daí é errado. Já tem um mês e pouco que eu estou trabalhando aqui. Vocês sabem que eu sou uma boa funcionária, eu nunca cheguei atrasada, eu nunca faltei. Se eu precisar ficar depois do meu horário, eu fico. Então, isso é errado. Vocês estão me julgando pelo que está escrito no meu papel. O meu serviço vocês conhecem, mas vocês estão me julgando pelo que está escrito no papel. Isso está errado. Não, porque não pode, que não sei o quê. Eu falei assim: você quer saber? Aí perguntou se eu queria trabalhar como freelance. Falei assim: eu não vou trabalhar como freelance, porque já estou um mês e pouco aqui trabalhando como freelance e eu não vou mais trabalhar tantos meses como freelance. Não, se você quiser, você pode trabalhar como freelance, que isso não vai dar problema. Aí eu já fiquei irritada, né? Já fiquei nervosa. Aí eu peguei e falei assim: já que eu não posso trabalhar fechada, eu não vou trabalhar como freelance, porque tem um monte de perrapada aí que não faz as coisas direito, chega atrasada, falta serviço e está sendo fechado. Senta. Senta. Além de tudo isso, é muito importante que estejamos em todos os lugares, seja no meio acadêmico, numa faculdade de exatas, seja no meio profissional, no escritório de terno e gravata, seja no teatro, que é uma forma de libertação do corpo, mas estarmos em todos os lugares da forma como somos. Não tentar se passar pelo que a gente não é. Se colocar da maneira possível, mais representativa, sabe?
deixar bem claro que a gente é viado mesmo, a gente é preto mesmo, a gente veio de um lugar onde não davam nada pra gente e a gente tá ali naquele outro lugar, ocupando esse espaço e fazendo valer, sabe? Se eu sou bicha preta, eu vou bater no meu peito e vou falar, eu sou bicha preta sim, e eu vou continuar aqui dentro porque ninguém vai me tirar daqui. Nos meus textos eu tento colocar a gente como personagem principal nas minhas criações, né? Porque eu olhava nas estantes e falava, tá, eu gosto de literatura, mas eu não tô dentro da literatura. O personagem principal não vai ser uma pessoa que se parece comigo e nem de longe vai ser uma pessoa homossexual, né? Eu, principalmente, não me sinto incluído. É muito difícil participar de um coletivo ou ir numa roda de conversa porque eu sempre espero a mesma coisa. A gente sabe que existe o movimento LGBT e que, poxa, a bicha pobre e de periferia é a maioria. E a gente não tá falando nesses espaços que são importantes pra gente, né? E principalmente pra mim, eu não comecei a não me enxergar nisso porque eu via que dentro desses movimentos, quando o negro não se fazia presente, o racismo se fazia presente. Eu acho, eu penso, como no mundo em si, o Brasil ainda tem muito que mudar, ainda tem muito que aprender, ainda tem muito que lutar para ser um país de primeiro mundo, em questão de respeito ao próximo, né? Porque infelizmente aquilo que é diferente assusta, aquilo que é diferente afasta, né? Você não sabe o que é aquilo, então você vai se afastar. Então, se aquilo é diferente, a gente tem que fazer o quê? Tentar conhecer, né? Porque o ser humano é curioso. Mas o Brasil é tão preconceituoso, as pessoas são tão preconceituosas que elas preferem ser preconceituosas do que ser curiosas. Elas preferem guardar a curiosidade para elas, o preconceito para elas, guardar para elas, entendeu? Do que chegar e perguntar por que você é assim? Você nasceu assim? Você se fez assim? Por que você é assim? Mas não, preferem humilhar, preferem bater, preferem matar, preferem xingar, preferem afastar, né, excluir, do que chegar e perguntar o porquê da diferença, né? Por que você não é igual a todo mundo? Eu sou igual a todo mundo, tenho 2 pernas, 2 braços, tenho uma vida, tenho que pagar conta, pagar imposto, pagar tudo. Então eu me considero igual a todo mundo, diferente é quem me acha diferente. E estranho é quem me acha estranho. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida.